Avanço significativo em caso chocante. A polícia nos arredores da Pittsburgh encontrou os restos mortais de um quarto bebê dentro da casa da qual esta mulher foi despejada. Também temos um novo vídeo do interior mostrando como a casa supostamente ficou depois que Jessica Mott saiu. Este vídeo mostra o proprietário que achou um dos bebês e acionou a polícia. Meu funcionário e eu, nós levantamos as toalhas com um pedaço de pau. Sabe, vimos que tinha algo apodrecendo, se decompondo ali. E eu sabia que não era um animal. Acabamos de receber a denúncia criminal que revelou detalhes de que o horror que aconteceu nesta casa supostamente já durava anos. Estamos no caso, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Como se a história no oeste da Pensilvânia já não fosse perturbadora, a polícia encontrou restos de um quarto bebê na casa de onde uma mulher foi despejada mês passado. Inicialmente, a polícia havia dito que encontrou 3 bebês mortos dentro da casa, mas agora estão dizendo que há um quarto. Vou atualizar você sobre essas informações. Este é o novo vídeo de dentro da casa em Cadogan Township, Pensilvânia. Esta é a casa da qual o suspeito desta história foi despejado no mês passado. O proprietário, 2 semanas depois que ela saiu, veio verificar a casa e trocou as fechaduras, e ele encontrou um dos bebês mortos dentro. Esta é a mulher de quem falamos, suposta responsável. O nome dela é Jessica Mott. Ela tem 38 anos e está presa sem fiança na cadeia do condado de Armstrong, Pensilvânia, enfrentando novas acusações que explicarei em seguida. Mas deixe-me contar um pouco mais sobre Jessica Mott e o que sabemos sobre ela até agora. Sabemos que ela era casada com um homem chamado Jacob Mott e parece que eles se casaram por volta de 2017, de acordo com as redes sociais. Agora, publicamente, Jessica postava muitas fotos dos 2 filhos que ela tem com Jacob Mott. Eles têm 6 e 8 anos. Estamos desfocando seus rostos para proteger suas identidades. Atualmente, Jacob está preso, de acordo com os registros das prisões da Pensilvânia. Descobri que ele foi sentenciado em setembro do ano passado e atualmente está em uma prisão estadual no oeste da Pensilvânia. Então, por até 1 ano, Jacob esteve fora de cena. E Jessica tem sido mãe solteira desses 2 meninos. Ela e os meninos moravam nesta casa em Cadogan Township, Pensilvânia, ao nordeste de Pittsburgh. É uma comunidade rural, uma cidade pequena com menos de 400 pessoas. Eles alugavam a casa e o senhorio disse à WPXI-TV que o pai de Jessica morreu. Depois que o pai dela faleceu, você sabe, o dinheiro parou de entrar. Não sei se ela já pagou o aluguel pessoalmente. Ela convencia igrejas a pagarem. O proprietário deu à WTAE este vídeo de Mott sendo despejada em 14 de agosto. 2 semanas depois, a história mudou de nível quando o proprietário voltou à casa. Ele foi trocar as fechaduras e inspecionar a casa. E veja só o que ele encontrou que Mott supostamente deixou para trás. A casa estava completamente bagunçada. Tem colchões no chão, tem lixo por toda parte, sem falar nos gatos abandonados. Agora, mesmo antes de falarmos sobre os bebês mortos, é importante olhar para isso e lembrar que havia 2 meninos pequenos vivendo nessas condições. Tinham só 6 e 8 anos. Mas então, o proprietário fez uma descoberta chocante, algo que você imagina que ficaria com uma pessoa para sempre. Aqui está ele contando a WPXI com suas próprias palavras sobre o que encontrou. 3 ou 4 sacos de lixo bem amarrados, por isso ela está onde está. Esse senhorio encontrou-se um bebê morto, enrolado em plástico dentro de um armário. Ele então chamou a polícia. Inicialmente, a polícia disse que encontrou mais 2 bebês falecidos dentro daquela casa. Eles estavam escondidos em caixas no sótão da casa. Tenho a denúncia criminal que revela o que a polícia disse que Mott contou a eles quando foi interrogada em um quartel da Polícia Estadual perto de onde morava. Deixe-me avisar antes, isso é bem gráfico. É o que ela supostamente relata.
E isso remonta até 6 anos atrás. Ela deu à luz o bebê, que, segundo ela, o proprietário encontrou há cerca de 1 ano. Ela disse que estava sentada no vaso sanitário quando deu à luz o bebê. E disse que o bebê ficou no vaso por vários minutos e ela podia ouvir o bebê fazendo barulho. Ela teria retirado o bebê do vaso sanitário, enrolado-o em uma toalha e o segurado até que parasse de fazer barulho e de respirar. Ela então colocou o bebê em um saco plástico e colocou o bebê no armário do quarto. Foi lá que o proprietário teria encontrado a criança 1 ano depois. Sobre os bebês no sótão, a denúncia afirma que Mott teve outro filho no vaso sanitário. Ela diz que o bebê no vaso sanitário ficou na água por cerca de 15 minutos e afirma que nunca ouviu esse bebê fazer qualquer som. Ela então pegou a criança, a envolveu em toalhas e sacos plásticos e colocou o bebê no sótão. A denúncia não informa há quanto tempo se acredita que isso aconteceu. A outra criança encontrada no sótão, o terceiro bebê, cujos restos foram achados, Mott disse ter dado à luz há 6 anos. Ela teria dado à luz o bebê sozinha no banheiro. Ela diz que então desmaiou e, quando acordou, estava em cima daquele bebê. E o bebê não estava respirando. Ela colocou o corpo do bebê em uma bolsa e levou ao sótão. A denúncia afirma que ela nunca buscou ajuda ou atendimento médico para as crianças. E hoje veio a grande revelação. Descobriram que a polícia encontrou os restos mortais de um quarto bebê nesta casa. Não está claro qual é a história de Mott para essa criança e como essa criança se encaixa na linha do tempo que agora, supostamente, remonta a até 6 anos. As 4 crianças foram encontradas em um quarto ou no sótão da casa. Agora estamos aguardando os resultados da autópsia dos bebês para descobrir como todos eles, os 4, morreram. Agora não sabemos quando Mott deu à luz os outros bebês, se eles estavam vivos na época ou se nasceram mortos. E isso pode ser um grande avanço na história em relação às acusações que Mott vai enfrentar. Também não sabemos neste momento quem é o pai desses 4 bebês, se há vários pais para essas crianças. Estas são as novas acusações que Mott enfrenta agora. Há uma acusação de homicídio doloso, uma de homicídio culposo, 4 de ocultação de morte de criança e 4 de abuso de cadáver. Vizinhos disseram que os 2 filhos de Mott eram frequentemente criados por outras pessoas da vizinhança, que não havia estrutura na casa. E quando você olha o vídeo de dentro da casa, isso faz sentido. Não se sabe onde estão as crianças de 6 e 8 anos. Um vizinho disse que não fazia ideia de que Mott estivesse grávida em algum momento enquanto morava na casa. Antes de analisarmos o impacto das novas acusações com o ex-vice-procurador-geral de Ohio, Mark Weaver, quero esclarecer o que descobri sobre Jacob Mott, marido de Jessica, que está preso. A sentença de Jacob Mott se deve a um incidente em junho de 2023, divulgado pelo jornal Leader Times. Em um artigo, eles dizem que Mott foi preso por colocar em risco o bem-estar de crianças, crime de 3º grau e contravenção de 1º grau, dirigir sob influência de álcool ou drogas, dano a veículo ou propriedade não vigiada e dirigir com carteira suspensa, sendo essa sua 2ª infração. Em junho de 2023, a polícia de South Buffalo Township, na Pensilvânia, prendeu Jacob por, supostamente, dirigir embriagado com 2 crianças no carro. Eles disseram que ele deu ré e bateu na garagem de uma agência dos Correios. O artigo relata que ele estava de pijama e mal conseguia ficar em pé. Mott, segundo o jornal, levou a esposa ao trabalho e depois levava os 2 filhos para um jogo de t-ball. E isso é simplesmente triste. Registros indicam que ele foi sentenciado em setembro do ano passado. Agora, não está claro por quanto tempo ele vai ficar na prisão. E também não está claro se ele é o pai de algum dos 4 bebês que foram encontrados mortos dentro da casa que sua esposa estava alugando. Para comentar, está conosco o promotor e ex-vice-procurador-geral de Ohio, Mark Weaver. Obrigado, como sempre, por estar conosco no Law and Crime. Realmente, não há palavras para as informações que continuam surgindo sobre essa história. O que você acha dessas novas acusações?
E ainda estamos aguardando os resultados da autópsia, mas o que você acha das acusações que agora recaem sobre Jessica Motte? Promotores na Pensilvânia, nós os chamamos de procuradores distritais. Os promotores querem acusar o que puderem logo no início para manter o réu detido enquanto a investigação continua. Então eles a acusaram de uma série de crimes, nem todos são crimes de primeiro grau. Eles podem ser dependendo do que o médico legista do condado vizinho de Indiana nos disser, com base em se essas crianças nasceram vivas. Elas poderiam ter sobrevivido se tivessem nascido vivas? E se a resposta for sim para todas essas 4 crianças, você pode ver essas acusações sendo elevadas para 4 crimes de primeiro grau, que na Pensilvânia são puníveis com até 10 a 20 anos de prisão cada. Quando você olha para o que ela supostamente disse aos investigadores, é algo extremamente gráfico, francamente, de se falar. Mas ela disse que estava no vaso sanitário e deu à luz uma criança. Essa criança estava fazendo barulhos. Ela pegou a criança, enrolou a criança em uma toalha ou algum tipo de plástico, e a criança parou de fazer barulhos. Nesse momento, ela foi acusada de homicídio doloso. O que você acha? Quero dizer, mesmo se os outros, sabe, as outras 3 crianças, poxa, mas só com isso, quero dizer, isso é algo que poderia colocá-la na prisão pelo resto da vida? Sim, dependendo do juiz e do que mais descobrirmos, minha impressão, tendo trabalhado em muitos casos ao longo dos anos, é que ela está confessando menos do que realmente fez. Ela admite só os fatos básicos de algumas coisas, esperando que os investigadores não descubram mais. Se você e eu estivermos falando sobre esse caso daqui a semanas ou meses, imagino que teremos mais informações, seja dela se ela continuar cooperando e falando, ou de informações encontradas nessas autópsias. Mas raramente um réu reconhece toda a sua culpa logo no início. Geralmente eles minimizam sua culpa. E, infelizmente, essa história, e há uma que me vem à mente, um caso separado sobre o qual temos falado recentemente, muito diferente em vários aspectos, é Lake e Snelling, de Kentucky. E a questão sobre se o filho dela nasceu morto, natimorto, foi um natimorto, ou foi algo em que aquela criança respirou fora do útero. Para as pessoas que estão tentando entender o que os investigadores estão procurando neste momento, como seria? Se eles conseguirem determinar se essas outras 3 crianças respiraram quando nasceram, como isso poderia impactar o caso? Sim, obviamente, uma criança que nasce morta, uma criança natimorta, você não pode cometer assassinato contra essa criança. A acusação que talvez pudesse ser feita seria de maus tratos ao cadáver. Em certos estados, há acusação de omissão de notificação às autoridades sobre bebê natimorto. Mas o que os investigadores querem saber é, em primeiro lugar, se as crianças nasceram vivas, elas chegaram a respirar. Em segundo lugar, elas poderiam ter sobrevivido? Elas receberam atendimento médico, cuidado materno ou algo assim? Todos nós sabemos como os bebês são vulneráveis nessas primeiras horas de vida. E normalmente, só de serem aquecidos e limpar a boca deles, tirando o que estiver ali, já é suficiente para deixá-los em um estado saudável. Agora, a decomposição dos corpos desses pobres bebês pode ser um impedimento para que o médico, o legista, consiga nos dizer tudo isso. Mas considerando quanto tempo ela pode pegar por 4 acusações, isso pode ser resolvido em um acordo judicial, onde ela aceita, por exemplo, 20 ou 25 anos. Além disso, parece que houve uma subnotificação sobre o que aconteceu, porque inicialmente as autoridades disseram que tinham encontrado 3 corpos, e ela teria admitido às autoridades que deu à luz essas 3 crianças em casa, e agora há um 4º. O que isso te diz sobre essa investigação, sobre o que ela está contando para as autoridades? Eu simplesmente, essa história, e são poucas que me deixam sem palavras, mas essa é tão horrível. Eu conversei com muitos jurados depois dos casos que eu processei e o que eu percebi é que as pessoas estão dispostas a perdoar um erro. Jurados são cidadãos comuns convocados para o serviço de júri. Então, se fosse uma situação com apenas um bebê, você poderia ver alguns jurados sentindo pena dessa mãe. Ela estava em uma situação difícil.
2, 3, 4 bebês mortos é um padrão horrível. Isso mostra um desvio extremo ou, se preferir, um total desrespeito pela vida humana. E é difícil imaginar qualquer jurado, homem, mulher, jovem ou velho, sentindo simpatia por essa mulher que, depois do primeiro caso, talvez devesse ter aprendido a lição. Agora, há 4 bebês mortos. Parte do que eu também fico tentando entender na minha cabeça é se essas foram gestações a termo. Você sabe, tá? Estamos falando de 9 meses e acho que ela não ficou na casa por mais de 1 ano. Tipo, como isso foi? Acho que, se você é um investigador, como você faz para determinar a linha do tempo de como isso aconteceu? Parece que isso pode ter ocorrido por mais tempo do que apenas o período em que ela esteve nessa casa, mas não sabemos ao certo, pois há muitas dúvidas sobre a idade das crianças e quando ela deu à luz. Todos sabemos quanto tempo leva para ter um bebê. Agora vamos descobrir há quanto tempo ela tem acesso ao apartamento. Não li nada nos documentos que revisei sobre gêmeos ou trigêmeos que pudesse explicar isso. Isso é algo que os investigadores certamente poderão descobrir examinando o DNA. Mesmo um corpo decomposto produzirá DNA que dirá se 2 bebês diferentes eram gêmeos ou se 3 deles eram trigêmeos. Ela também poderia ter tido acesso a essa propriedade mesmo sem morar lá. Simplesmente não sabemos o suficiente sobre esses fatos. Também vou prever que o defensor público dela provavelmente vai apresentar algum tipo de defesa por incapacidade. Diante desses fatos e do que ela já contou aos investigadores, eu nunca atuei como advogado de defesa criminal. Sempre estive do lado da acusação, mas imagino que os advogados de defesa teriam poucas opções além de alegar capacidade diminuída ou buscar um acordo judicial em que ela talvez pudesse sair da prisão aos 50 ou 60 anos. Do ponto de vista da promotoria, porque você tem ela admitindo, neste momento, ao que parece, se tudo for verdade, conforme foi relatado, essa acusação de homicídio doloso. Quer fazer um acordo judicial? Se você pudesse, sabe, se parece que você tem muitas provas neste momento que seriam capazes de colocá-la na cadeia, levá-la diante de um júri e conseguir uma sentença longa. Esta é uma região rural da Pensilvânia. Eu sou natural da Pensilvânia e conheço bem o estado. Esta é uma região conservadora, os promotores aqui tendem a ser mais conservadores, os jurados tendem a ser mais conservadores. Imagino um promotor levando esse caso adiante sem negociar muito, a menos que consiga uma sentença de prisão relevante. Ganhou destaque nacional e estamos discutindo no Law and Crime. Eu me surpreenderia com um acordo judicial pequeno, ou seria um acordo judicial sério com décadas de prisão, ou este promotor levaria essa mulher a julgamento. Talvez você já tenha mencionado, mas vejo que ela enfrenta acusações de homicídio doloso e culposo. Enquanto aguardamos mais informações sobre as 4 crianças e como elas morreram, o que você acha dessa acusação de homicídio culposo e a que isso pode estar relacionado? Um dos relatos que ela deu sobre um dos bebês foi que ela deu à luz, ouviu um barulho e então desmaiou. E talvez os promotores estejam imaginando que isso diminui a sua intenção criminosa, seu estado mental, sobre se ela permitiu ou não que essa criança morresse. Muitas dessas acusações iniciais são acusações provisórias. Elas são as acusações mínimas que podem ser feitas. Você também quer manter o réu sob custódia, se possível. E elas podem ser agravadas quando recebermos mais informações médicas do legista, neste caso do condado de Indiana, um condado próximo. É um condado rural. Eu olhei no mapa exatamente onde ficava essa casa. Então, não é. Você está fora de Pittsburgh, mas, como você disse, é um condado bem rural. Eu acho que uma grande pergunta, que talvez não possa ser respondida agora, é: como isso pôde acontecer? Tipo, como alguém passa despercebido, parece, onde ninguém poderia saber que isso aconteceu não uma vez, mas supostamente 4 vezes. Todos nós já ouvimos histórias sobre mulheres que esconderam suas gravidezes de seus amigos, até mesmo de alguns membros da família. Talvez elas já fossem pesadas e você não notou que estavam grávidas. Mas isso acontecer 4 vezes me parece realmente difícil de acreditar. Não vejo uma obrigação legal para amigos ou familiares tomarem algum tipo de atitude.
Seria incomum. Há uma obrigação moral de intervir na vida dessa mulher se alguém souber o que ocorre. Mesmo assim, há 4 bebês mortos e não sabemos se nasceram vivos. Segundo ela, pelo menos 1 ou 2 estavam. Este é um caso que deve piorar conforme recebermos mais informações do legista. Eu não sei se você viu algumas das imagens do interior da casa que o proprietário tirou. E quero dizer, está completamente em desordem. Ela é despejada da casa, tem um colchão no meio, sabe? E como chega a esse ponto? Muitos se perguntam, como chega a esse ponto? Mas quando você olha para isso, e eu penso em casos de negligência, e ela tinha 2 crianças lá, acho que qual é a sua reação quando vê algo assim? Porque ela realmente tinha as crianças de 6 e 8 anos, e todos sabiam disso. Qual geralmente é o limite para a polícia considerar um caso como negligência? A maioria dos casos de negligência é tratada pelo Departamento de Serviços Infantis do condado local, que tem a capacidade de remover a criança e colocá-la em um ambiente seguro. Às vezes isso leva a acusações criminais nos casos mais graves. Mas, mais tipicamente, e só para os telespectadores, se você souber de alguém que está criando crianças em uma verdadeira imundície de casa, onde não é limpo e talvez haja fezes de animais espalhadas, restos de comida ou infestação por ratos ou insetos, isso é algo para o qual você deve ligar para os serviços infantis, porque crianças não devem ser criadas nesse ambiente. Suponho que poderiam ser feitas outras acusações se os bebês tivessem sobrevivido, pois mantê-los em ambiente insalubre e não levá-los a um local seguro já configuraria colocar a criança em perigo. Mas as acusações de colocar a criança em perigo são o menor dos problemas desse réu no momento. E falando sobre o marido dela, porque os registros do tribunal que encontramos, a infração aconteceu em 6 de junho de 2023. Vou só passar por elas rapidinho. Foi uma acusação de dirigir sob influência. Dirigir sob influência foi sua primeira acusação, além de colocar em risco o bem-estar de crianças, dano à propriedade, acusação relacionada ao carro e dirigir com a carteira suspensa. Foi a segunda infração dele. Os registros mostram que ele foi para a prisão. Ele foi sentenciado em setembro e então o registro mostra que ele estava na prisão estadual no oeste da Pensilvânia a partir de março. O que você acha dessas acusações? Isso parece ser essencial. Após ele sair, ela virou mãe solteira. Não justifico nada disso, mas isso impactou muito a vida dela e sua capacidade de cuidar das crianças. Parece haver mais nessas acusações. Raramente réus de primeira ou segunda vez por dirigir sob influência vão para a prisão estadual. Então provavelmente há algum outro antecedente. Se o advogado de defesa dela foi a julgamento e tentou sugerir que ela tinha um peso maior porque era mãe solteira e, portanto, talvez matar esses bebês fosse a única coisa lógica a se fazer. Duvido que funcione. Provavelmente isso teria o efeito contrário e ofenderia as mães solteiras do júri que estão se virando muito bem, muito obrigado, sem um homem em casa. E por isso os advogados de defesa ficam frustrados, porque muitas vezes só têm os fatos que seus clientes lhes fornecem. Por isso, ou vão se apressar para fechar um acordo ou tentar defesas frágeis como essa. E eu acho que uma grande parte dessa história também, nessa investigação, vai ser tipo, quem é o responsável? Sabe, quem é o pai dessas 4 crianças? Porque se o pai está fora de casa há 1 ano, sabe, desde setembro do ano passado, quando ele foi condenado, ou pelo menos desde março, como você descobre quem são os pais? Talvez seja Jacob Motti, que está na prisão. Talvez seja outra pessoa. Quão relevante é para um promotor acusando Jessica Motti saber se havia outros envolvidos? Procuramos responder às possíveis dúvidas dos jurados durante a deliberação e eles podem querer saber quem eram os pais. Eles não são essenciais para provar o caso. Se tivermos o DNA do pai, ele pode ser comparado com o DNA encontrado nesses corpos de bebês mortos. Bem rapidamente saberemos se esse pai era o pai desses 3 ou 4 bebês. Mas isso não é uma das coisas que o promotor precisa provar. O promotor precisa provar que a criança estava viva, que essa mulher sabia que a criança estava viva e que ela ou causou a morte da criança ou permitiu que a criança morresse sem cuidados médicos.
E por fim, Mark, penso no condado de Armstrong, na Pensilvânia, que é rural. Geralmente não há notícias nacionais lá. Quero dizer, você era, sabe, você como promotor, como é para esses promotores em um condado rural, onde provavelmente você não lida regularmente com casos de grande destaque como esse, e de repente surge uma história que não só chama a atenção do oeste da Pensilvânia, mas do país inteiro. E todos estão olhando para você para conseguir uma condenação. Sim, na maioria dos tribunais rurais do país, onde atuei em 12 condados de Ohio, muitos julgamentos ocorrem com poucas pessoas presentes, familiares, alguns observadores e quase nenhuma mídia. Quando um caso grande acontece, tudo muda. Caminhões de televisão e repórteres aparecem do lado de fora. Junto com outros promotores, processei um serial killer em um caso de pena de morte no condado de Ashland, Ohio. Foi transmitido ao vivo no Law and Crime. Foi a primeira vez em muitos anos que aquele pequeno condado rural recebeu tanta mídia devido a um caso de múltiplos assassinatos e pena de morte em série. E então a mídia veio porque as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Isso pode acontecer se esse julgamento continuar. Sim, quero dizer, ainda há tantas perguntas sem resposta neste momento, mas estamos começando a aprender um pouco mais. Que caso horrível vindo do oeste da Pensilvânia. Mark Weaver, é sempre bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela sua opinião. Um caso triste, mas obrigado por me receber. Isso é tudo do On The Case, no Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.